Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tranquilo, e aí? Tudo ótimo. Tô indo bem. Nem vou perguntar como foi a semana de vocês, porque todo mundo só tem semana merda nesse Brasil. Mas o Ao Quadrado tá aqui pra melhorar isso, né? Um pouquinho que seja. Pra ocupar ao menos aí uma meia hora do seu dia pra tentar te distrair das coisas mais importantes que provavelmente estão rolando na sua vida. Perfeito, perfeito. Essa semana a gente tá gravando um podcast no estilo clássico, eu diria. Que alguém fala uma palavra e a gente grava um podcast inteiro em volta dela. Sim. Acho que você mesmo, Estranho, jogou. O Predestinado, né? E aí eu teve umas 3 semanas e... Mas isso aí dá pra falar sobre? E no final a gente vai tentar falar sobre isso, sobre... Esse é o tema do podcast, né? O Predestinado. A ideia de personagens em Battle Shonen principalmente, né? Acho que esse provavelmente vai ser um podcast bastante focado em Battle Shonen, mas a gente pode provavelmente expandir isso um pouco. Mas a ideia, né? Desse mito do herói, de personagens heróicos que estavam destinados a serem heróis, né? Sei lá, pensa, por exemplo, em Naruto, ele é filho do cara mais foda e sempre tava ali dentro dele. O Goku em Dragon Ball, que ele era o escolhido pra ser o Saiyajin ali, né? Discutivelmente. A gente vai chegar lá, perfeito. Mas essa é a ideia, né? Eu acho que é um conceito, pelo menos no consciente coletivo das pessoas, entendível, né? E bem recorrente em literatura de forma geral. Na verdade, eu acho que tem um termo no termo em inglês que é mais comum, inclusive provavelmente a página do Tipo Tropes tem esse nome, é o The Chosen One, né? Que é o escolhido em vez de o predestinado. Sim. Acho que é mais interessante falar do predestinado, porque na verdade a gente pode falar dos dois, mas eu acho que tem uma distinção ali no que a gente tá querendo criticar. É o escolhido, para todos os efeitos, né? O escolhido... Tem que ser escolhido por alguém. Qualquer protagonista de história, ele é escolhido pelo autor pra gente ver a história dele. Ele foi escolhido, sei lá, a Yako de Neuro, ela foi escolhida pelo Neuro pra ser a dupla dela, mas não teve nada de destino, de que as coisas se alinharam, uma força superior, linhagem, não tinha nada disso, né? Então, tipo, ela é o escolhido, mas não é um predestinado. Mas quando alguém fala o escolhido, geralmente é escolhido por uma força maior. Mas é uma palavra. O Naruto ele não é o escolhido porque o Kakashi escolheu ele. Ele falou, vem no meu time, porque todo mundo é o escolhido. Sim. Mas tem um escolhido por... Se não for por Deus, pelo... Qual o nome daquele cara, aquela cabeça no vidro dos Power Rangers, que escolheu os Power Rangers? O Zordon. Porque o Zordon ele é uma entidade, ele não é um ser humano qualquer. Sim. Então ele pode apontar o escolhido. Pode ser uma entidade, pode ser meio destino também. Eu quero discutir um pouco sobre o Luffy, por exemplo. A gente pode discutir algumas coisas. Mas é sempre esse conceito de que essa pessoa, esse ser, ele tem algo nele que emana a participação dele na história emana de algo além dele, né? Ele é meio que convocado para participar da história. Isso é uma temática literária de sempre, né? Tipo, todo mito de religião é um escolhido para todos os efeitos. Tipo, Jesus é um escolhido, né? É um predestinado. Abraão foi escolhido. Exato. E eu acho que é uma das discussões que nascem disso, a gente poder discutir o quão velho tá esse conceito, se ele ainda funciona até hoje, se ele é problemático narrativamente para os nossos dias de hoje ou não. Acho que tem bastante coisa para discutir por aí. Perfeito. Vamos discutir então, né? Vamos partir para a conversa então e meio que e talvez iniciando esse papo com algumas definições um pouquinho básicas. O que você tem aí, Estranho? Então, eu falei desse começo dessa separação entre o escolhido e o predestinado, porque eu acho que, assim, pode existir algo de ser escolhido relevante para a história nos personagens que distingue... Que narrativamente é distinguível de uma personagem que é predestinado. Naruto, como você falou,
Ele é um personagem predestinado a ser o que ele é na história. Ele é predestinado a ser o protagonista. Ele é herdeiro do... Ele é a reencarnação do filho de Deus, sabe? Tipo, Exato, Ele nasceu pra aquilo. Eu consigo ver uma distinção disso de, por exemplo, o Midoriya de Boku no Hero. Que ele é um escolhido, mas ele não é um escolhido pelo destino. Ele é um escolhido por uma entidade atuante na história, né? Algo não tão supernatural. É um personagem atuante na história. O All Might viu ele e falou: esse aqui vai ser o cara. Ele é um escolhido ainda, mas acho que há uma diferença entre ter o poder do destino e ter uma situação da história que faz sentido aquele cara ter sido escolhido. A diferença entre a existência do livre-arbítrio, talvez aí ou não. E eu acho o Boku no Hero especificamente um excelente exemplo, porque um dos grandes receios da história é justamente ele deixar de ser um escolhido para ser um predestinado, né? Porque tem aquele plot no fundo que ninguém comenta e a gente não sabe se vai voltar ou não. Mas em Boku no Hero tem, talvez aquele médico meio que tirou um poder dele que ele tinha ali desde o começo. Não tem esse plot em Boku no Hero? Tem essa teoria, é muito popular. É muito popular. E o pessoal odeia, o pessoal não quer que aconteça isso, porque justamente não quer que vire um predestinado, né? Uhum. E Boku no Hero tem uma coisa muito boa também no lance do escolhido, que é o lance do... O Midoriya, ele consentiu em ser um escolhido, no sentido de que o All Might já explicou pro Midoriya o que ele tem que fazer se ele quiser passar o fardo pra outra pessoa, e o Midoriya pode passar o fardo ser escolhido pra qualquer um. É o poder dele, ele escolheu continuar sendo o portador dessa chama do é o One for All. É o One for All. Foda-se. Eu sempre confundo os dois também. Qualquer qual. Mas eu acho justamente esse um ponto de separação muito interessante pra gente discutir sobre esse tropo ser super utilizado ou não, porque eu acho que na hora que a gente parte pro caminho dos predestinados, a gente sai de uma... É quase que uma falta de agência do personagem na história. Porque ele não tem mais escolha. Ele não pode... Ele não tá participando da história porque ele é um ator da história. Ele é obrigado a participar daquela história, sabe? Tipo, o Neo, ele é obrigado a participar de Matrix. Aí depois a gente pode discutir se nos filmes seguintes ele subverte isso ou não. Ele é obrigado a participar porque o destino disse que sim. Uhum. Eu também pensei nisso quando você trouxe esse tema de que a ideia do predestinado é um clichê, mas eu acho que mais clichê do que isso é as pessoas odiarem o predestinado. As pessoas não gostam, o público leitor não gosta desse plot na maioria das vezes, né? Pelo menos um Battle Shonen, sei lá, da forma com que é normalmente feita. Naruto em específico eu também acho um bom exemplo, que o pessoal odeia o Naruto justamente por isso, porque a temática toda do mangá é que ele é esse underdog, né? Esse cara que veio de baixo e só na luta, no treino, ele conseguiu fazer valer a pena. E é mais pra frente de descobrir, não, ele sempre soube, ele ia sempre... E é por isso que o pessoal gosta tanto mais do Rock Lee, que de fato é o cara que, esse cara nunca tinha nada e conseguiu, né? Sim. Tanto que um conceito que eu gosto muito, quando é usado, é o do falso escolhido. Sabe quando tem uma arma que os anjos planejaram, a gente vai dessa arma pro cara mais qualificado do mundo pra vencer o vilão, e um aleatório topa e cumpriu o ritual sem querer? E agora tem que ser ele porque o ritual acabou, mas ele não tava qualificado? Tipo, qual? Eu gosto... Eu tô pensando muito no Ben 10, eu não sei um exemplo de mangá, mas deve ser um exemplo de mangá. Não me é estranho desse conceito, eu não consigo pensar em nenhum mangá agora também, não. Mas o lance do Ben 10 é que o relógio não foi feito pro Ben 10, mas colou nele. Então agora ele tem que se tornar digno de uma profecia que não foi feita pra ele. Pra não estragar tudo. Eu gosto quando vai nesse canto, porque aí o protagonista ele tem agência. Ele tem que escolher aceitar aquele fardo. Sim. Na verdade, é tudo questão de como... pensando em estrutura narrativa, a ideia do predestinado ela é muito simples pra gente, porque pensando nas primeiras histórias narrativas que surgiram, é muito fácil você pensar nesse tipo de história, que é alguém um dia chegou pra você e falou que você era especial, e aí você faz coisas especiais. É uma forma muito simples de você fazer uma nova história. E aí o problema foi depois de tantos anos, a gente continuar usando isso como padrão. E aí quando você traz um exemplo de um falso
escolhido, ou um escolhido que a gente descobre que é escolhido por uma circunstância muito específica. Por um exemplo que eu não quero dar muito spoiler pra quem não viu, mas Madoka Mágica, a Madoka é meio que uma escolhida, mas ela se tornou uma escolhida por umas circunstâncias que são muito bem boladas. E ela não foi escolhida por Deus, ela foi escolhida porque Redacted cagou no pau, sim. Exatamente, porque tem uma circunstância ali que você fala, faz todo sentido. Aí que surgiu a importância dela. No Evangelho é a mesma coisa, só uma criança podia pilotar cada robô, mas não porque Deus falou, porque tinha uma circunstância. Porque o cara é cagão, porque tem um cara arrombado ali, é basicamente isso, é interessante. Me faz me perguntar, estranho, porque realmente tem todo esse aspecto bíblico mesmo do negócio, né? O pessoal de piada compara mesmo Naruto com Jesus, né? Não é à toa. Me faz perguntar se é por causa só da antiguidade desse trope que vem essa rejeição. A gente já comentou aqui, obviamente não é só porque é antigo, né? Se fosse, sei lá... Não, eu consigo pensar em vários motivos, na verdade, narrativamente hoje em dia. Eu acho que pensar a rejeição é bom comparar com o bíblico, porque é justamente pensar qual é a diferença entre consumir um texto bíblico ou mitológico e consumir, sei lá, um mangá. Por exemplo, saindo até um pouco da Bíblia, porque tem muita escolha da Bíblia, mas Grécia Antiga, o Aquiles, ele foi o escolhido. Os deuses abençoaram ele para vencer a Guerra de Troia. Ele foi colocado na poção para ser indestrutível para vencer a Guerra de Troia. O grego, que tá lá ouvindo ou lendo as histórias da Guerra de Troia, ele não tava lendo para pensar, caralho, eu me identifico com esse tal de Aquiles. Ele dialoga diretamente. Tem uma relação com a mitologia de você querer ler sobre gente melhor e mais especial do que você jamais será? Ou que você pode ser, justamente, porque eu acho que esse rolê do escolhido, ele tem esse poder de você... Eram pessoas normais, no caso do Aquiles não, porque era desde criança. Mas o Neil era o cara que trabalhava dentro do escritório e um dia alguém chegou e falou, o mundo é muito mais fantástico por sua causa, vem aqui. Sabe? Sim, Harry Potter morava embaixo da escada e alguém falou assim, você é um bruxo fodão. Sabe, tipo, tem uma fantasia de poder que eu acho que atrai, historicamente atrai o ser humano, essa questão de você pode ser um escolhido também em algum momento. Sim, mas ao mesmo tempo, e justamente, fala que você pode, mas todo mundo sabe que ninguém vai. É pra você fantasiar com um tipo de poder que você nunca vai ter. Que acho que é justamente o oposto do apelo de personagens como Rock Lee, que é pra todo mundo se projetar. Ou mesmo o Shikamaru, que não é esforçado que nem Rock Lee, mas ele é um personagem que busca que o leitor se projete no Shikamaru. Sim. Pensa, esse cara pensa que nem eu, esse cara ele não tá não nessa quer trabalhar. Louca, ele só não quer trabalhar. Tem esse aspecto de ser uma fantasia de poder e de, por causa disso, acabar não dialogando, pelo menos a longo prazo, com a realidade nossa, né? Essa ideia de predestinação mesmo, né? Porque, no fundo, todo mundo sabe que ninguém é especial, né? Embora todo mundo queira ser. E é por isso que faz sucesso, exato. Inclusive, um dos grandes gêneros da atualidade ainda hoje é o Isekai, e ele basicamente é o mangá você foi escolhido pra ir pra outro mundo. Isso é verdade. Normalmente é porque tem algum motivo pra esse cara ter ido pra outro mundo. Aí depois começaram a mexer um pouco com o conceito e agora tem de tudo um pouco. Mas hoje em dia é deuses que pegam essas pessoas, né? Esse tipo de coisa mesmo, ainda acontece. Curioso pensar nisso, tipo, descrevendo assim, parece bem mitológico mesmo o conceito de Isekai mesmo. Parece uma variante muito distante de mitologia grega mesmo. Eu vou um pouco além. Mitológico e um pouco monarquista, de alguma forma. Aristocrata, de alguma forma. Porque esse rolê todo de ser especial, de você ter a predestinação da sua vida definindo que você nasceu pra aquilo, o que é as pessoas falaram? Quantas histórias a gente tem de o rei verdadeiro? Aquele que ele era pra ser o rei, mas usurparam o trono dele, mas ele nasceu pra ser o rei. Quem nasceu pra ser rei? Ninguém nasceu pra ser rei, não deveria existir esse conceito. Mas não, o problema do Senhor dos Anéis era aquele rei que foi zoado, foi corrompido. Mas quando chegar o Aragorn, que ele nasceu pra ser o rei, aí ele vai ser o rei bom. Sim. Inclusive, eu não sei o nome oficial do Citrope, mas eu na minha cabeça chamo de O Retorno do Rei.
por causa do Senhor dos Anéis. É. Mas Rei Leão é a mesma coisa. Exato, né? Não, mas e se colocar... Não era só trocar o Scar, é trocar o Scar pelo Simba. Porque o Simba é o rei certo. Por quê? Exatamente. Quais as qualificações do Simba? Não, mas Rei Leão é literalmente, né? Monarquista. Sim, não. E Rei Leão é ainda mais divino, porque quando o Scar toma o reino, o país seca, e quando o Simba toma o reino, chove. Uhum. Eu tava pensando aqui, quero bagunçar talvez um pouquinho essa conversa. Vocês conseguem pensar num bom exemplo do uso do predestinado em um mangá, talvez? Eu gosto quando se brinca um pouco com essa ideia, né? Inicialmente eu prefiro que não tenha. Essa é a minha primeira conclusão. Tipo, eu não gosto que tenha, que o personagem ele precisa ser, ele foi colocado nessa posição. Me irrita um pouco. Eu gosto, por exemplo, se você citou o caso do Goku. O Goku tem uma brincadeira ali, né? Que ele teve 2 momentos de ser escolhido ali. O primeiro deles é quando... Ah, não, mas ele é um Saiyajin, então por isso que ele é bom, porque ele é de uma raça de guerreiros bons. Aí, eventualmente, isso se tornou banal na história. E não isso, a gente descobre que ele é um raça de super guerreiros pra meio arco depois descobrir que ele era o lixo da raça de super guerreiros. Exatamente. E exilado pro planeta fraco porque ele nasceu indigno de ser a elite do planeta. E eventualmente a gente tem o rolê do Super Saiyajin, né? Que era, o lendário Super Saiyajin. E a gente descobre que não era lendário. Era algo que qualquer um podia ser eventualmente. Tanto que qualquer um se torna eventualmente. E aí em histórias que eu acho que hoje em dia devem ser canônicas, tem o lendário realmente, ele é o predestinado, e o Goku não era esse cara. Mas é uma brincadeira que eu acho que funciona um pouco, talvez a longo prazo. Mas na hora, tipo, o Goku era o Super Saiyajin? Na hora que falaram que existia um Super Saiyajin, é o próprio Goku que é esse cara? É um pouco forçado. Eu tô puxando um pouquinho fora do Fire... já revelei aqui. Eu tô puxando um pouquinho fora do Battle Shonen. Mas vocês acham que, por exemplo, o Agni de Fire Punch é um predestinado? Eu acho que Fire não. Punch, eu acho que o Denji é um pouco predestinado. São bons mangás, a gente gosta deles. Sim, que inclusive Chainsaw Man faz isso um bom exemplo, porque no primeiro capítulo, quando a Makima acha o Denji, a gente fica com a impressão de que ela de fato achou alguém com potencial e pensou, talvez esse cara seja útil se a gente treinar ele. E gradativamente vai percebendo que ela tinha certeza de quem ele era e do quão poderoso e impactante ele seria desde o começo. Ele era um escolhido, né? Nenhuma da atenção que ela deu pra ele foi coincidência ou ela apostando no futuro, que foi meticulosamente planejado. Sim. Então ele era o escolhido. É uma boa brincadeira com o conceito, né? Ele foi escolhido o tempo todo, mas a história não vendia ele como um escolhido. Não. O que também é meio comum, de certa forma, né? De descobrir lá na frente que aquela pessoa, ela tinha algo, como foi o caso de Naruto, por exemplo. Porque eu consigo pensar, é curioso tentar pensar porque, sei lá, em Chainsaw Man funciona isso. É porque, no final das contas, não tem nada de bom em ele ter sido predestinado nesse caso, né? Eu acho que dialoga com o que eu mencionei um pouco, porque o Denji, ele é sempre identificável. Por mais que ele seja um herói, o rei do inferno, tipo, ele nunca é pra gente como Jesus ou Aquiles é pra gente. Ele sempre pensa, eu entendo esse cara. É que meio que eu acho que ele tá na categoria ali do escolhido do lido minoria. Mais, tem razão. Meio que, tipo, ele não era destinado a ser algo. Quem era o Pochita. E aí o Pochita escolheu ele porque ele foi simpático com o Pochita. O que torna ele identificável, porque, né, era só um cara de boa. E por coincidência, poderia ter sido outra pessoa, né? Exatamente. Poderia ter sido qualquer outra pessoa. Exato. Interessante. Eu vi bastante falando, e aí vocês vão poder dizer melhor que eu, que Avatar, o The Last Airbender, ele tem um bom tratamento de escolhido. O que vocês acham de Avatar? Eu acho que... Sem dúvida. Tem. Mas é porque... eu acho que tem. E é interessante que o protagonista de Avatar, ele é Jesus, nesse sentido mesmo. Só que ele é Jesus no período que não é contado na Bíblia, basicamente. Eu acho essa comparação interessante, porque na Bíblia Jesus nasce, time skip, 33 anos. Não conta, tipo, a adolescência de Jesus, né? E a história de Avatar é basicamente isso. É a história desse cara que ele é predestinado, ele sabe que ele é predestinado e
que você faz com isso, né? Qual é o seu papel em ser o predestinado, né? Tipo, quais são as suas responsabilidades, né? O desenho termina com ele fazendo, tipo, escolhas divinas, basicamente. Nesse sentido, é interessante, ele tá contando mesmo essa história mitológica e bíblica, quase. Então, nesse sentido, funciona. Apesar de que, sei lá, não é. Tem todos os seus elementos até de Battle Shonen mesmo, né? De que, tipo, é um arco, ele tem que treinar e tudo mais, né? Não é literal Jesus que, quando acordou, já sabia a água em vinho. Que Avatar tem um lance bom com predestinado também, porque o Aang é obviamente predestinado, e no sentido mais mitológico possível, mas outros personagens dialogam com o conceito eles mesmos. O tio do Zuko. Ele virou militar porque teve um sonho profético de que o destino dele era ganhar a guerra. Que ele comenta várias vezes que ele fez várias coisas achando que era o destino dele, até ele decidir que ele não queria seguir o destino dele, que ele queria ir pra outra direção. É uma boa mesmo. O Zuko usa muito a palavra destino, tipo, é meu destino capturar o Avatar. E ninguém falou pra ele destino, assim. Então, eles estão num mundo em que todo mundo tem uma conexão. Não é como se o Aang tivesse nascido e agora o destino existe pra esse cara. É mais uma reflexão da realidade daquelas pessoas. Um outro elemento, talvez, que ajuda meio que a aliviar, né? Se a gente entende esse conceito como algo, um problema na hora de contar uma história, um elemento que ele adiciona em Avatar é que, sei lá, você nunca acha que o protagonista vai morrer, porque você tá vendo a história aí do protagonista, né? Mas tem um elemento de que ele é o predestinado, mas se ele morrer vai ter outro predestinado, sabe? Não precisa ser ele. Quando ele morrer, os poderes dele vão pra outra pessoa, né? Não precisa ser ele. Ele mas não precisa ser só ele. Eu acho que se a gente pode ampliar ou mudar a discussão, se pensar se o problema é um predestinado ou problema é um conceito que caminha lado a lado, que é uma profecia. Nenhum oráculo veio e descreveu a batalha do Aang com Ozai. Porque muita história de predestinado geralmente tem uma profecia. E quando a gente para pra pensar, a profecia é um spoiler. Sim. Eu tinha até isso anotado, inclusive. Que ter um predestinado é meio que uma forma de spoiler da história. A gente sabe que ele é uma peça essencial pra... Primeiro que eu acho que é uma questão simplista, né? Na hora que você tem esse personagem que ele vai resolver. Porque tem o predestinado... O caso do Aang, pelo que eu entendo, ele é num caminho mais de linhagem de escolhidos, né? Eu consigo pensar isso tem bastante em gibi de super-herói, por exemplo. E literalmente Boku no Hero, né, agora. Também, Boku no Hero, que tem uma linhagem de Punho de Ferro, tem uma linhagem de Lanternas Verdes, que seja, né? Você perde o anel, vai pra um próximo. Então, tipo, é escolhido, mas não é escolhido pra algo específico, né? Tipo, você é selecionado pra ser especial, mas não pra fazer algo especial na história. E mais que isso, não é como se você tivesse um destino tanto quanto uma responsabilidade? Sim. Não é que tá escrito nos céus que a guerra só acaba se o Aang fizer alguma coisa. É que é o que ele devia estar fazendo. É que ele nasceu com essa responsabilidade. Não é que tem uma força empurrando ele pra isso. Sim. É um negócio meio desescolhidos, assim, tipo... Você tem que resolver o negócio aí, né? Tipo, vocês foram escolhidos pra resolver um problema específico aqui. Você tem que resolver ele. E esse tipo de situação de ser você que foi escolhido pra resolver um problema, o Isekai é sempre isso, o Digimon é um Isekai. O Hazard era a mesma coisa, Guerreiras Mágicas de Rei Earth, Sailor Moon, de certa forma. É tipo, então, você foi escolhido pra resolver um problema. Você tem que resolver um problema pra gente. O Neo de Matrix tem que resolver um problema pra gente aqui, sabe? Isso é um spoiler, porque a gente sabe que aquele personagem é importante pra história. E que ele vai resolver esse problema. E que ele tem que resolver esse problema. Pode não resolver no final pra querer desconstruir um pouco, mas a história vai girar em torno disso, a gente sabe. E às vezes talvez seja até um pouco simplista, né? Que tipo, tem um cara que vai resolver o negócio, é isso? Tipo, é um problema tão fácil de resolver que, tipo, precisava de uma pessoa, sabe? Tipo, uma pessoa especial resolvia, não é uma estrutura mais complexa. Eu acho que, inclusive, esse foi uma das reclamações que a galera tinha de Game of Thrones nas últimas temporadas. E era, tipo, era muito personalista. Tipo, aquela pessoa vai resolver aquele problema em vez de ser uma questão social ampla, como era nas outras temporadas. Sim. Vocês comparam com o Thrones, tá pensando? Não foi um pouco que a gente ficou puto com Star Wars? Também, né? Na última... a questão se a Rey era predestinada ou não é o centro
de toda a briga que foi essa nova trilogia? Foi o problema que as pessoas mais bem reclamaram. A raiz mesmo, tipo... Sim, e do primeiro filme, quando a briga não tava grande ainda. Já tava com... Esse assunto já tava brigando. Realmente. Inclusive, eu lembro que no primeiro filme, quando o pessoal ainda tava... vamos lá, tamo indo. O pessoal não gostava da ideia dela ser predestinada. Não? O pessoal não queria que ela... não, de novo, é tudo na mesma família, de novo, mano, ninguém aguenta mais. É que quando fizeram, aí não gostaram, né? Mas aí é por milhares de outras questões. Mas a reação primária era tipo, não faz isso, não é legal. Sim. Se tem uma outra pergunta interessante pra fazer aqui por que acontece então ainda? Tipo, porque em Battle Shonen talvez principalmente, porque ainda rola tanto esse trope do predestinado dos grandes Battle Shonen quando a gente para pra pensar, principalmente, sabe? Tipo, Kimetsu acabou de terminar e é só isso, sabe? Kimetsu, basicamente. Tipo, o protagonista, ele, tipo... Nasceu com o poder específico que a gente precisava. Era exatamente o que a gente precisava, era ele. Battle Shonen tem tesão por laço sanguíneo. Tem tesão Vou falar. Eles adoram falar, mas o protagonista é filho de fulano. E seja lá o que fulano fez de foda, tá no DNA. Não tá no ensinamento dele, não tá na cultura, tá no DNA. Será que é um negócio meio japonês de linhagem, que eles se importavam bastante com manter uma linhagem de família? Eu não sei, eu acho que pode ter alguma coisa social aí, porque é o que você comentou, ter uma linhagem, por exemplo, Aang, no Avatar, os Lanterna, pensando no gibi de super-herói, Lanterna Verde e Punho de Ferro, que são também heróis de legado, né, sempre vai passando. Não é o filho um do Ele outro. não é um filho, é alguém que é escolhido naquela geração pra ser. Sim. Mas no Japão é muito de pai pra filho, né? É bem interessante. O Naruto, o Tanjiro, o Boruto também. O nosso medo com o Boku no Hero, que justamente ninguém tá muito puto com a noção do One for All, mas todo mundo tem medo do pai do Goku e do pai do Deku entrar na equação. E aí vai foder tudo. É o medo do fandom. Sim. Pai do Deku, ninguém quer ouvir essa palavra. Ou o que aquele médico fez, né? Ninguém quer saber. Sim. Mãe do Luffy, né? A mãe do Luffy. O Luffy, esse é o outro elefante aí na sala, que, tipo, a gente ainda não sabe. Mas, tipo, algo na história de One Piece envolve um chapéu de palha gigante. A gente não sabe o que isso significa. Mas é o símbolo do personagem. Então, tipo, tem alguma coisa. E aí, isso é um elefante na sala, porque todo mundo fica, porra, mano, mas ele precisava disso. Já não basta ele ser filho de não sei quem, neto de não sei quem. Ele tem o sobrenome do fodão. Tem o sobrenome lendário, predestinado também. Nossa, é verdade, né? One Piece tem o sobrenome predestinado. E ninguém gosta muito disso. Fica meio que... vamos ver o que é, né? O que ele quer fazer? Porque a gente quer ver o otário. A gente quer ver o Usopp da vida crescer na vida. Você acha que tipo... Eu tô tentando pegar a sua linha de raciocínio aqui. Não é o que você tá falando, mas... Será que é acidental, de alguma forma? Que o aspecto meio que... tem que ter um pai. Então, se tem que ter um pai, tem que ter um pai foda, né? E aí, acidentalmente, por causa disso, acaba criando essa predestinação. Tipo, não é algo pensado como um monomito mesmo, sabe? A pessoa não tá tirando inspirações de mitologias e desse tipo de coisa. Meio que acontece acidentalmente, basicamente, será? Nos mangás? Assim, Jesus tinha um pai fodão. Ele era filho do fodão ali. Mas é que eu acho que, pensando em estrutura de roteiro, você colocar esse conceito na sua história de um personagem escolhido, você resolve tantas coisas com um conceito só. Você já colocou o protagonista, você já colocou o objetivo, já colocou os antagonistas, porque os antagonistas não precisam ter uma explicação para ele odiar o protagonista. Ele odeia porque odeia o predestinado. O predestinado está atrapalhando os meus planos. Você coloca já a meta da história, sabe? É muito fácil você colocar isso. Você não precisa explicar muitas coisas. Você não precisa explicar como que o Tanjiro ele se tornou um espadachim fodão. Ele treinou muito. Não, ele nasceu pra ser um bom espadachim. Porque se ele é pra ter treinado muito, ele não podia ter virado um espadachim com 15 anos de idade. Tipo, ele tinha que ter algo especial
pra justificar. Naruto é tão especialmente emblemático pra mim, porque justamente, como eu comentei, todo o negócio do mangá é que, tipo, não, essas pessoas, elas vieram de baixo, né? Tipo, é no treino que ele conseguiu, ele foi treinando. Mas, eventualmente, claramente, o autor se barrou numa parte em... Ai, caralho, como é que eu vou explicar agora que agora ele é tão forte assim? Tipo, não tem tempo pra treinar. Ah, vai, ele tinha ali desde o começo, que seja, vai. E Naruto, eu tô enganado, mas não tinha uma profecia quando a mãe do Naruto tava grávida? Tipo, não é a criança da profecia? Eu não lembro desse Eu detalhe. não lembro disso, não. Eu acho que tem, porque eu acho que tem um plot point, e eu só lembro metade disso. Aí alguém pode falar nos comentários que eu tô errado, ou não sei o quê. Que o Jiraiya, ele tava esperando uma criança que ele deu numa profecia, que ele achou que era o Pain. Tá certo, você tem razão. E aí ele descobriu que era o Naruto. Tá certo. Então, eles colocam ainda... É isso mesmo. Eles colocam uma lenda em volta do Naruto. Mais do que só a linhagem também. Mas o meu ponto é que claramente ele não queria, tipo, que fosse isso. Ele claramente queria fazer do zero ao tudo, né? Tipo, ele claramente... E até o final, isso foi uma temática de um grande arco, né? Que, tipo, o Naruto lutando contra o Neji, e aí tinha Rock Lee, sabe? Tinha todo esse negócio de talento versus esforço, sabe? Era uma temática, foi a resolução de vários conflitos, talento versus força de vontade. Que o esforço vence, exato. Inclusive, era pro Sasuke ser antipático porque ele representava esse destino. Isso era parte do que tornava o Sasuke tão desprezado pelo Naruto. Mas aí a ideia da predestinação surgiu em conflito, né, a esse desejo de criar essa história mais, não sei se complexa, mas mais identificável que seja, né? Pra mim, sei lá, em todos esses mangás aí que a gente pode citar que tem esse problema de predestinação, eu vejo que o âmago não era necessariamente querer fazer isso. Tipo, o âmago era fazer o arco do treino e tudo mais, mas... E na hora de explicar, porra, como é que o Naruto vai vencer do Pain, sabe? Ah, ok, não vai adiantar só o treino mais. E uma pergunta, então, que eu quero fazer. Como vocês acham que Death Note se encaixa nisso? Porque acho que Death Note tem duas passagens muito interessantes. No primeiro capítulo, o Light pergunta pro Ryuk, por que você me escolheu? E o Ryuk rico, como assim te escolhi, caralho? Joguei o caderno no chão, você foi o primeiro que passou, você acha que eu presto atenção? Sim. Os humanos? E no último capítulo, o Ryuk lembra o Light, que o Light é insignificante, embora ele tenha feito toda a progressão de ego pra achar que ele é de fato alguém escolhido pelos céus pra consertar o planeta Terra. E a última cena é o Ryuk colocando o Light no lugar dele, de você não é melhor que nenhum ser humano que eu já vi na minha vida. Então a noção de que ele era um predestinado era na real a fraqueza do Light. De ele achar que era um predestinado, né, nesse caso. E eu acho que funciona na história. A história deixa bem claro que, tipo, era um acaso, né? Tipo, caiu ali. E aí a história... Claro que a história de Death Note só existe porque ela caiu com o Light. Que se qualquer outra pessoa não ia ter essa mesma estrutura de história. Então, tipo, é uma escolha artística ter caído com o Light. Mas, tipo, no mundo da história, foi uma aleatoriedade. Sim. Inclusive, isso me lembrou, por coincidência, uma frase que eu li num conselho da Pixar de como se escreve histórias. Que eles disseram: coincidências improváveis que criam um problema são ótimas. Coincidências que solucionam um problema são trapaça. Será que o predestinado não é uma coincidência? Se o predestinado é um conflito, a história funciona, mas se o predestinado é uma solução, a história afunda? Talvez o conceito de predestinado, se ele aparece como a premissa da história, é um pouco mais ok do que a gente descobrir lá na frente que o cara é um predestinado. Sim. Assim, porque esse cara é predestinado. Frente, então a vida dele acabou. Esse é um bom ponto de partida. Sim. É melhor do que... Então, tudo que o cara passou, eu vou resolver esse conflito dizendo que é porque era pra ser assim. Sim, não, lembra a Senseiya? Sim. Quando o Hades vai levar o último golpe, ele fala, é mesmo? 500 anos atrás, quem me derrotou também foi o Pegasus. Que merda, ninguém queria. Que essa armadura era a armadura que quebra o Hades. É verdade. Teve disso, mano. Tem um negócio de continuidade de poder que não faz sentido. Não, por que sempre o de Pegasus é importante? Não faz sentido. E quebra, e assim como em Naruto, quebra um pouquinho a premissa de que os de bronze eram embaixo da hierarquia, mas o de Pegasus é foda. É mais foda que qualquer de ouro. E sempre foi, E sempre foi. Então, em mais de uma geração ele foi mais fodão.
Isso quebra mesmo. Já que a gente tá citando alguns exemplos ruins de predestinação, existiu o rei da predestinação, que era tudo, aquele personagem era predestinado em todos os conceitos daquele mundo, né? Que era o Ichigo de Bleach, né? Sempre que precisava ter, mas existem pessoas especiais nesse mundo. Aí não, é o Ichigo. Não, mas entre os especiais tem os mais especiais. Não, é o Ichigo também. Não, mas tem um cara que tem outros especiais aqui. Não, o Ichigo também é isso. E isso desde antes de ele virar Shinigami. Ele já era especial entre os humanos. Sim. Ele via fantasma. Ele era especial em todos os cenários. Ele era muito especial. Nossa, me surgiu aqui do fundo da cabeça, não sei como é que eu lembrei disso. Mas lembra que em Fairy Tail, lá na frente, a gente descobre que o Natsu era bebê in vitro, criaram ele. Teve isso? Eu não lembro disso. Teve isso. Eu dropei Fairy Tail, eu nunca tinha ouvido falar dessa na minha vida, eu tô chocado. Ele já era predestinado de, filho de dragão e não sei o que mais. Aí, sei lá, acho que nos últimos 3 volumes, algum momento por ali, tem uma página dele, bebê em vidro, que ele foi criado pra ser, ele era mega escolhido. Não lembrava disso. Eu não lembrava disso. Eu lembrei porque eu lembro, caralho, que merda, não basta tudo, ainda tem essa ainda. O cara não pode ser eu consegui, sabe? Por vontade própria, não. Um caso que eu acho interessante, mais ou menos, eu ainda não tô nos atuais para poder ter certeza disso, mas todo mundo aqui tá lendo, a gente pode aproveitar essa situação para citar. Vai ser o caso de Fire Force, que poderia ser que o protagonista era escolhido, mas no final não era ele só tava do lado do escolhido na hora e aí ele ganhou um poder por causa disso, sabe? A origem do protagonista, ele só despertou o poder dele, porque na verdade o escolhido era outra pessoa. Que despertou o poder ali perto. E aí toda a trama por acaso ele ganhou. E aí, o mangá inteiro, sei lá, eu tô no volume 18 agora, mas boa parte é ele sendo esse merda e tendo agora que lidar com todos os escolhidos, né? Menos ele, basicamente. Sim, tem outros escolhidos que vão... A gente vê os escolhidos escolhendo... Teve um arco que eu li há pouco tempo, que é uma escolhida... E aí ela tem que decidir o que ela vai fazer. E aí todo o arco é meio que... E aí, ela vai pro bem ou vai pro mal? A gente não sabe. Essa mulher é meio louca. É interessante. Brinca um pouco com isso. E é bom porque não só são muitos escolhidos, como os escolhidos eles não estão realmente no topo da cadeia alimentar ali. Eles só são um objetivo pros planos maiores. Por exemplo, você fala, tem todos esses escolhidos, mas o cara do tapa-olho ou o cara da vila japonesa, eles são muito mais fodas que metade dessa turma. Sim. Então esse é o escolhido e, portanto, ele é o mais foda. Ele é só o mais conectado a uma mitologia mesmo, a uma lenda. Sim. E traz conflito por conta disso. Surpreendentemente bem utilizado. Num mangá totalmente mal menos. Bem mal menos. Um mangá que eu acho que flerta com o escolhido e aí ignora de maneira muito boa, é Hunter x Hunter. No Exame Hunter, todo mundo que descobre quem é o pai do Gon já faz aquela cara de então você vai ser um dos grandes. Então você vai ser um dos grandes. E aí morreu nisso. Ou na sensação de que, ok, você vai fazer bem o seu trabalho que tem outras 500 pessoas fazendo. Ele não era especialmente poderoso, né? Ele só chamava atenção pela linhagem, mas... E ele até era especialmente mais talentoso, mas assim, tanto quanto o Killua... ele era mais mas não era absurdamente, né? Não fica aquela cara do mangá que não é genético o negócio, assim. Sim. E mais que isso, e nunca disseram, não, esquece, porque ele venceu a Grid Island porque ele é filho do Ginks. Esquece, eu ia falar que ele nunca... Caralho, então só ele pode vencer essa merda, mas não. Ele super venceu o joguinho do Gin. Caralho, deixa eu... Eu fiquei em dúvida, eu fui abrir aqui. O Natsu, ele era irmão do vilão máximo do mangá. Eu não lembrava disso. Ele era irmão do Derek. O que também é bíblico, isso é Caim e Abel. Os irmãos têm que se bater. É bíblico de alguma forma, realmente, né? Você ser o irmão do vilão é genérico, tá? A gente falou agora de Fire Force, a gente falou agora de Fairy Tail, o Shaman King tem isso também. É bem comum também, ó. Você tá destinado porque seu irmão tem um... Seu irmão na verdade, destinado e você, por ser irmão, tem que lidar com isso aí. Legal. Não consigo pensar em muito mais exemplos agora. Já mandei todos que eu tinha.
O Sasuke é a reencarnação do irmão do cara que o Naruto é reencarnação, então... Tem Então, Nossa, cara, Naruto ainda tinha essa ainda por cima, né? No final das contas, não, esses dois faziam parte da linhagem também. Mas é isso, eu acho que a minha conclusão aqui, conclusão não concluindo, como é clássico desse programa, é que, tipo, existe. A gente vai lidar muito com esse tipo de história ainda daqui pra frente, porque, né, não para de surgir história de predestinados, mas... Por favor, faz um negócio diferente, sabe? Traz um twist, me traz algo que me surpreenda, algo novo. Eu acho que se eu tiro uma lição, eu não gosto de falar que, pra quem tá escrevendo. Eu gosto um dia se eu escrever um mangá, sabe? Tem que ficar atento a esse trope em específico, porque pra mim fica claro que não é proposital na maioria das vezes, né? Não, é porque é fácil. Eu vou até dar relato pessoal, quando eu era jovem adolescente, eu comecei a escrever uma história que eu achei que eu ia fazer no final. Eu devo estar até em algum lugar aqui perdido no computador. E todo o trope, toda a história, a premissa dela nascia de eram 4 pessoas que nasceram com uma marca igual no mundo, em lugares diferentes, e elas iam ter que se encontrar. É uma história de predestinado. Eu tava fazendo sem pensar que era predestinado. Mas essa história pode ser boa, né? Não é por causa disso. Mas é muito fácil de se pensar nisso. Então, né, se eu for um dia fazer, eu vou pensar, ok, é muito fácil chegar nisso. O que eu vou acrescentar pra tornar diferente? Excelente, eu concordo. Aqui a gente costuma ter a filosofia de que não existe ideia ruim, né? O que você faz com as ideias. Cruzilhada.doc, achei. Quero fazer um questionamento. Vocês acham que o predestinado reforça o status quo? Sim. No sentido de que a pessoa que vai resolver tudo já nasceu no caminho pra resolver tudo. Não cabe você tentar mudar a ordem das coisas porque a ordem das coisas já tá funcionando? Uma ordem meio que divina ou controlada por autoridades muito acima de você? Sim. Em algum nível, obviamente não propositalmente, né? Mas é o que a gente tava falando aqui de Naruto. O pessoal prefere muito mais ser o Rock Lee do que ser o Naruto, né? Porque o Rock Lee todo mundo pode ser e Naruto só o Naruto, né? Ao mesmo tempo que eu não sei se... É que aí não tem tanto a ver com predestinado, mas eu não sei se as histórias de superação, meio que o oposto à predestinação, são exatamente, sei lá, anti-status quo, sabe? Porque elas são todas tão individualistas nesse sentido, sabe? De que, não, basta querer, né? Tipo, é só isso que você precisa, né? Sim. É um espectro que vai do você foi escolhido e pro, não, você tem que lutar pelo seu caminho. É a dicotomia da nossa realidade. Todo Battle Shonen é tão meritocrático nesse sentido, né? Tipo, ele vende essa ideia de que é só você querer que você vai conseguir, né? Tipo, quem quer consegue. E como todo meritocrático, no fim você descobre que o pai deu o primeiro milhão. Exato. Naruto é pleno. Leitura de e-mails estranho do Logal Quadrado número 277, Chainsaw Man, um episódio clássico que a gente fez, correto? É um episódio do Enquadrado. O clássico é o que a gente gravou nesse aqui. Tá certo. E senão tudo é clássico. Não, mas vai ser um clássico, vai ser um episódio... É um episódio icônico, histórico. Os e-mails chegam aqui no contato@alquadra.do e também os comentários no blog alquadra.do. Antes, pra gente ir de fato pra leitura de e-mails, tem sempre 3 avisos. Primeiro, quadrinho ao quadrado. Revolta da Vacina, de André Diniz, quadrinho nacional. Comprem e venham ler com a gente, beleza? Isso, já é semana que vem, no próximo programa. Perfeito. Reenquadrado, programa que a gente comenta os mangás de 4 em 4 volumes. Já foi anunciado o próximo, se você não escutou o último que teve de Kingdom. Tá revelado agora pra você que vai ser Game Pés Descalços. Esse não quero falar clássico de novo. Essa obra atemporal Essa obra histórica. Histórica, perfeito, dos mangás. E que dá preguiça de ler inteira.
Muita gente lê 1 ou 2 volumes e larga. Ah, ok, já entendi. Então vamos ler inteiro ela. A próxima temporada a gente vai ler o mangá inteiro, que são os 10 volumes. Perfeito. Vamos começar com os 4 primeiros. Não, aliás, acho que os 3 primeiros. Os primeiros, isso. E por último, Enquadrados. Que nem esse de Chainsaw Man que a gente vai comentar. A gente sempre anuncia os 2 próximos. E os 2 próximos vão ser Devilman e Sunny. Exato. Mas não tem data, tá pro futuro, vão se preparando aí. Vamos começar, Judeu, com o Slowpoke Report, né? Que é a sessão que a gente comenta sobre coisas que não tem a ver com o programa, né? Que pessoas mandaram e-mail e comentaram. Muitas pessoas, múltiplos lugares, e-mail, comentário, Twitter, estão falando sobre Inside, o novo especial de Bo Burnham. E a gente, como fez o de Make Happy, o especial anterior deles, querem saber se a gente vai fazer um de Inside também. Eu não sei se tinha tanto vídeo ensaio e essas merdas na época que a gente fez o do Make Happy. Eu tenho a impressão que quando a gente fez, não tinha. Uhum. Mas agora tem. E tipo, todo mundo já comentou que tinha pra comentar de Inside 3 vezes e do avesso. Eu acho que eu particularmente teria coisas em específico que eu gostaria de comentar e que talvez não foi comentada. Se vai ter um podcast disso, eu não sei. Eu não tô com tanta vontade. O sentimento é que se tiver, não vai ser agora. Vai ser aquele tipo de coisa que vai amadurecer e daqui a alguns meses a gente vai olhar e falar, pô, a gente podia falar disso, né? Vai ser interessante, sei lá, daqui a um ano que seja, a gente olhar pra trás, e aí, ainda tem motivo pra comentar disso aqui? Mas por agora não vai ter nada, não. Mas eu gostei bastante, acho que você também. Eu também gostei bastante. O Leléo, obviamente, o Leonardo está preso nele até agora. Tá vendo em loop faz um mês já. Mais um Slowpoke Report último aqui, na verdade, é do Nathan Jacobsen, 17 anos, do Espírito Santo, e comenta o seguinte: venho acompanhando o podcast de vocês desde que tinha provavelmente 12, 13 anos. Caraca. Nossa. Há 4 anos. Acompanho o podcast desde a metade da existência dele. Pois é. Tá velho já o podcast. E como podem imaginar, não entendia boa parte do que falavam, mas que bom, diz ele. Afinal, assim pude partir na minha jornada de formação como leitor, e hoje, como qualquer adolescente prepotente, pseudo-hipster, me considero alguém que leu bastante para falar sobre o tema. Vejam essa opinião mudar em 3 anos, diz ele. Perfeito. Com certeza. Essa é a nossa experiência também. Exato. Ainda como um grande apreciador da boa lutinha e do poderzinho, assim como todo hipster e não admite, gostaria de saber o que recomendariam para vocês de 17 anos. O que a gente recomendaria para os nossos leitores de 17 anos. E como essa obra mudaria um pouco sua visão do mundo na época ou sua evolução como leitor agora. E aí, Estranho, o que você recomenda? Tipo, eu não recomendaria nada em específico. Eu recomendaria só que lesse mais. Pega aquelas coisas de momento, sei lá, algo que eu não vou ler agora Zatibel. Eu não vou ler Zatibel agora. Então, tipo, a hora de eu ter lido era naquela época. Então, tipo, pega todas essas coisas que eu não li naquela época e que fazia sentido e lê. Eu só ia falar, lê mais. Só pra ter isso, sabe? Eu consigo pensar assim, eu acho que eu já era mais velho do que 17 anos na época, mas eu tinha que ter lido, eu tinha que ter acompanhado o mangá da Fazenda da Hiro Marakawa. Eu tinha que ter. Eu não acompanhei e agora eu não tenho vontade nenhuma de ler. Isso foi bom. A gente teve um buraco aí de scan por muito tempo que demorou pra ser fechado, mas... Tipo, o último capítulo só, né? Ficou tipo uns 3 capítulos sem scan por 2 anos, sei lá. Teria sido interessante acompanhar alguns mangás, tipo Kingdom, que seja, né, por exemplo. Que seja. Mas acho que não tem nada que eu falaria, não, agora era a hora pra você ter lido isso. Não, é só ler mais. Sabe? Tipo, ler mais e no máximo, se era pra eu ter lido alguma coisa, é algo que não era importante eu ler depois. É algo que era importante eu ter lido naquela época porque eu nunca mais leria. Eu concordo. Bom, vamos lá, Judeu. Sobre o tema do programa Chainsaw Man, pode ter spoilers aqui caso você não tenha lido, então ouça por sua conta e risco o resto da leitura de e-mails. Começando com Ian Luca, que diz o seguinte: acho que, diferente da maioria, eu gostei de ler Chainsaw Man logo no primeiro capítulo. Me apaixonei logo de cara com toda a roupagem mais edgy de Battle Shonen, mas com aqueles momentos de carinho genuíno, como o quadro do Denji abraçando Pochita deitado, ou do Denji pedindo um abraço pra Makima, que meio que representa a dinâmica do resto do mangá. Não sei se é o caso do Ian Luca ou não, mas muita gente que foi ler depois do hype acabou amando desde o começo, né? Exato.
O Cauê comenta que pra ele um dos principais temas de Chainsaw Man é a ignorância e como isso nos afeta na relação com outras pessoas. Ele escreveu um comentário bem comprido ali no blog e cita vários exemplos. Eu achei relevante, pelo menos, de citar isso. Eu achei bem coerente. E foi algo que a gente não comentou com tanta firmeza assim no podcast de fato. Eu achei bem interessante. Tipo, mentiras, enganações e principalmente tipo, meio que se vale a pena saber as coisas ou não. Parece um tema do mangá mesmo. Que às vezes é melhor não saber. É. Isso acaba sendo manifestado bastante na Cosmo, por exemplo, né? No rolê dela de saber tudo, derrotar um vilão. Exato. Esse tipo de coisa. É interessante, é uma boa visão. O Caio Egon, ele diz o seguinte: uma coisa que notei é que todos os demônios têm um sonho, mas que é inalcançável pela mesma natureza do medo dos demônios. O Angel não queria que as pessoas morressem por ser o medo do pós-vida. O demônio do boneco queria ser humano e por isso trocava corpo. A Makima queria alguém que não podia controlar. A Power, acho nessa interpretação a mais bizarra, isso é incrível, ela seria o medo da menarca. E o único sonho dela é ser uma criança. Eu não lembro se a Power manifesta alguma coisa sobre ter sonho ou não. Alguns dele é a interpretação aqui do Kaegon. Eu acho que o boneco, por exemplo, nunca fala em ser humano necessariamente. E eu não lembro se o Angel ele é o medo do pós-vida. Eu também não lembro disso, mas eu achei uma excelente análise. Faz sentido em alguma forma. Ele é o medo dos anjos mesmo, né? O que era uma pena que ele não era o anjo clássico, né, da Bíblia, aqueles olhos todos com os anéis. Ah, sim, né? O anjo sem forma, disforme, maluco. Gosto muito das diferentes visões que as pessoas acabam tendo do mangá, né? Mas nunca vi alguém falando sobre ele ser uma crítica à Jump atual. Ok, vamos ver. Chainsaw Man me pareceu uma grande piada em cima dos mangá da Jump. Digo, o protagonista é uma fucking motosserras, né? É isso que ele é. Sim. Além dos personagens com os arquétipos mais comuns no shonen moderno e ação exagerada, na reta final, a Makima assume o papel do autor, assassinando literalmente alguns dos elementos mais importantes da história, trazendo de volta personagens que já cumpriram sua função, só para gerar lutas épicas contra a forma final do Chainsaw Man. É uma boa desculpa pro autor para ele fazer isso, no mínimo né? Sim, eu não sei se eu concordo muito com essa leitura. Também não. Eu consigo ver de onde ela vem. Talvez seja meio que inconsciente, sabe? Tipo, talvez tenha... Só na vontade de fazer algo diferente. Na vontade de fazer algo épico, ele fez algumas coisas que são meio clichês, né? Tipo, vamos trazer de volta a Power, vamos trazer... Acho que é isso. Acho que a única coisa mais... Trazer personagem de volta é a Power que ele traz de volta. Não, todos os híbridos que... é verdade, os híbridos voltam também. Aquilo foi a coisa mais fanservice gratuito do mundo. Nossa, foi total. Foi 3 capítulos ali de pleno fanservice. E alguns... eu lembro do cara do lança-chamas, o quão ridículo era. Era muito tosco. Dentre todos, ele era o pior de todos. E olha que tinha do chicote ali no meio. Do chicote parecia da hora. Tinha o da lança, tinha o da espada e o da katana, que eram dois diferentes. Tá errado. Muito zoado. Mas é uma visão. Não concordo muito com a ideia da Fernanda, mas entendo de onde vem. E agora é esperar, né, pela segunda parte. Eu muito achei que quando a gente fosse gravar esse podcast já estaria acontecendo, né? Próximo, não tem nenhuma data nem nada. Bom pro autor, né? Descansa um pouco aí, vai. A gente não sabe o que ele tá fazendo, não sabe o que tá rolando, mas uma hora vai chegar, espero, e aí a gente vai saber o que ele quer fazer agora. Pode ser que ele tá adiantando um monte de capítulo. Eu sempre pensei nisso, tipo, por que os autores só não escrevem um mangá inteiro e aí lança? Uma hora, né? Se você quiser... Um ano sem lançar. Você diz, já saiu encadernado, você diz assim? De uma vez? Não, é publicado semanalmente. Entendi, ele já desenha tudo, deixa pronto, e aí... Pronto, agora vai serializar, e aí só pega esses capítulos e vai tirando da pilha. Isso não funciona em publicação que depende de popularidade, né? Eu acabei de pensar nisso também. Mas se não tiver isso, nada impediria, né? Alguns mangás é isso, tipo, sei lá, aquele 1 volume
que era super metalinguístico do Inuyasano. Não sei se você lembra desse mangá. Ah, eu lembro. Vagamente. Mas, tipo, com certeza o cara só escreveu ele inteiro e aí lançou os capítulos na revista, sem dúvida alguma. Sim, mas não acho que tem que ter um tamanho não tão grande pra isso. Não adianta fazer. O editor chega e fala pra ele, então. Recomendação da semana é minha, Judeu. É sua sim, estranho. O Iso tá aqui ainda, não costuma ter mais alguém. Ainda. Tá aqui. Eu vou fazer essa recomendação hoje de um mangá que eu li há pouco tempo, um mangá que saiu no Brasil, que se chama Hokusai, do Shotaro Shinomori. É o primeiro lançamento do Shotaro Shinomori, um autor importantíssimo para a história dos mangás. Ele talvez seja detentor do recorde do Guinness de maior número de páginas já desenhadas. Uhum. E o cara era um monstro. Fez várias coisas importantes, ele criou as franquias de Sentai, Kamen Rider, criou um monte de outras histórias, criou Cyborg 009, enfim. E saiu no Brasil pela editora Pipoca Nanki, compilado em um volume, bem grossão, acho que tem, deixa eu ver, quase 600 páginas, 500 e tantas, 590 e pouco. Se você assiste o Julgando pela Capa, você vai lembrar desse mangá, porque a gente comentou que a capa dele parece um livro, onde você vai se confundir. Exato, que é a capa da Grande Onda de Kanagawa Aliás, acho que é Grande Onda sobre Kanagawa, é o nome? Acho que é isso. Desenhado pelo Hokusai, é a imagem talvez mais reproduzida na história. Quem vê essa imagem da onda sabe que imagem que é essa. E a gente vai acompanhar a história do Hokusai, que é o cara que fez essa gravura e teve a vida toda como artista, de forma geral. E o mangá, eu acho que ele toma algumas decisões que tornam essa história bem interessante. Então, primeiro que a gente vê o Hokusai, cada capítulo é um momento da vida do Hokusai, mas não é em ordem, não tem um arco narrativo muito claro. É sempre, tipo, é uma passagem específica e o que ele fez naquela passagem. Porque o Hokusai, aparentemente, ele foi muito doido como artista. Ele sempre estava buscando a reinvenção de si mesmo. Então, tanto que o nome Hokusai, que ele é famoso por ter feito... Ele se tornou famoso na época com o nome Hokusai, ele abandonou esse nome. E assim como ele abandonou múltiplos nomes ao longo da história, sempre que ele começava a ficar famoso com o nome, ele decidia largar aquele nome e fazer um novo pra ele. E fazer um novo pra ele. Só que não adiantava. Então, tipo, às vezes adiantava, às vezes não, né? Quando ele... uma das primeiras histórias é, tipo, ele... então, não quer... Eu posso fazer essa gravura aqui pra você? Fala, não, mas quem que é você? Sei lá, Joãozinho da Silva. Ele fala, tá bom, eu sou eu não sei quem. Aí o cara, não, então vamos fazer. Então, sabe? Então tem uma coisa aí de orgulho de artista, enfim, eu acho que a história, a graça dela tá justamente nisso. Ele é essa figura que tá buscando uma perfeição artística, ele tá buscando, na verdade não é nem uma perfeição, ele tá buscando o eterno aprimoramento, ele sempre quer fazer melhor, ele sempre quer fazer mais, ele sempre quer fazer diferente. E isso resulta em ele ter essas passagens muito inusitadas na vida dele. Passagem que, sei lá, ele tava super pobre porque não vendia mais nada direito, não tinha nome mais pra ele, ou ele super velho, sendo o mestre de desenhistas novos, e aí tentando ensinar pra eles por que eles estavam desenhando aquela porra do Monte Fuji pela 29ª vez no mês, sabe? Tem várias mini passagens e todas elas contam um grande arco da relação de um artista com a arte. Eu achei muito interessante, e funciona muito. Principalmente vindo do Shotaro Shinomori, que também era um cara que tinha uma relação meio assim com a arte dele, de estar sempre buscando algo novo, sempre fazer... Pô, o cara fez mais mangás do que qualquer pessoa já fez na vida. Sim. Então, variados, né? E muito variado louco. de tudo quanto é tipo de coisa. E eu acho que é um mangá muito acertado justamente porque ele é muito interessante. Você sempre tá querendo saber, caralho, o que ele vai aprontar agora, o Hokusai, né? Por que agora eu tô vendo ele com 80 anos? Por que agora eu tô vendo ele com 30? Por que agora eu tô vendo ele com 50? O que ele tá fazendo? E é sempre um personagem super interessante. Mulherengo, bastante encrenqueiro, bastante cabeça dura.
mas que desenhava bem. E aí tem algumas reproduções das artes dele aqui dentro do quadrinho também, que estão bem encaixados com a história, tá bem interessante. Eu acho que é uma leitura que vale bastante a pena, pra quem não conhece, ir atrás de ler Hokusai. Você pelo menos vendeu muito bem, Estranho, porque quando eu soube desse mangá, a biografia desse cara aqui, eu não ligo. Parece que vai falar, ele nasceu pobre, e aí ele ganhou sucesso, e aí ele morreu. Exato, é isso que eu imagino mesmo. A história começa com ele velho e termina com ele morrendo, mas no meio a gente vê ele em várias passagens. Ele teve coisas muito que é tipo, caralho, que bizarro, né? Mas beleza, agora a vida dele tá ganha. Aí dá um time skip e ele tá na bosta. Você fala, caralho, o que ele fez esse meio tempo, porra? É bem interessante, é uma vida muito doida, eu não conhecia a biografia do Hokusai e achei muito interessante mesmo. Parece ser mesmo. Boa recomendação, Estranho, boa recomendação. Pra todos os efeitos, saiu no Brasil pela Pipoca Nankin e tá numa edição bonitinha aqui, bem gostosa de ler. Perfeito. Recomendação da semana é qual então mesmo? Hokusai, de Shotaro Shinomori. Perfeito. Só falta dizer até semana que vem, então. Até semana que vem. Pra você também. Até semana que vem. Você não vai estar na semana que vem porque é quadrinho por quadrado. Olha só, eu não sabia. O judeu me inventou pra eu passar vergonha. Não. 忘れ方を知ると幸せになるって